Doutor, vamos falando aí logo do Covid. Tá logo aí esse Covid aí, o que se tá na cabeça das pessoas hoje, né? E com esse ritmo de vacinação no Brasil e no mundo, inclusive, já se pode pensar no controle da Covid no próximo semestre? Olha, Marvel, nós já estamos com quase 500 milhões de pessoas vacinadas no mundo todo, né? A vacinação se alastrou para o mundo todo, né? Obviamente, os países mais populosos são os que detêm a maior taxa de vacinação, né? Obviamente, em primeiro lugar, em população de 1,4 bilhão, nós estamos com a China, né? A China tem atualmente cerca de 75 milhões de sua população vacinada, né? Em primeiro lugar estão os Estados Unidos da América, que tem uma população de 320 mil, que tem 161 milhões de pessoas, mas lembrar que tem grande parte dos laboratórios do mundo todo lá, e os Estados Unidos da América... Já são 170 mil. 161 milhões 161 milhões de pessoas vacinadas, né? Obviamente, aí juntando as primeira e segunda dose, né? Em segundo lugar, a China com 133 milhões de pessoas vacinadas, é uma população muito grande, né? A população da China, mais de 1,4 bilhão. Terceiro lugar, obviamente, o segundo país de população no mundo, ainda que tem 1,2 bilhão, que é 7 vezes a população do Brasil, né? 6 vezes a população do Brasil, que tem 75 milhões, quase 76 milhões. Vacinados, né? A Inglaterra, que é um pequeno país, Reino Unido, de uma maneira geral, com 63 milhões de população, já tem 36 milhões. Então, proporcionalmente, a Inglaterra está muito bem. E o Brasil, nesse ranking de número absoluto, obviamente, é o sexto colocado, com 20 milhões 960 mil vacinas aplicadas na sua população de 212 milhões de habitantes. Isso aí é o número absoluto. Quando a gente vai para o número relativo, ou seja, a quantidade de doses aplicada pela população em 100 pessoas, né? Ou seja, o número relativo, a coisa é diferente, né? Os países pequenos, obviamente, têm uma chance de aplicar mais rapidamente. Então, Israel, população de quase 10 milhões, já aplicou a vacina em 116% da população. Isso quer dizer porque são 2 doses, tá certo? Então, na verdade, a dose de Israel vai chegar até 200%, ou seja, 2 vezes mais, porque você aplica 2 vezes. Então, Israel é o país que mais vacinou proporcionalmente, é uma população do tamanho do estado de Pernambuco, tá certo? Nós temos aí o Chile, na América Latina, que despontou com 53%, 56% da sua população vacinada, muito boa, por exemplo, em termos relativos, né? Já cobriu mais de metade. Mesmo assim, a Covid-19 explodiu. Essas novas variantes, né? Tanto a inglesa como a sul-africana e a variante brasileira que veio do Amazonas P1, bagunçaram um pouquinho o sistema chileno, porque apesar dele ter passado de 56% de cobertura vacinal de sua população, os números do Chile não são bons, ou seja, não houve uma queda proporcional a esse esforço grande. A Inglaterra está no 4º lugar, com 53,9%. Os Estados Unidos da América, apesar de ser os que vacinaram mais em termos absolutos, em termos relativos está com 48%, quase metade. A Espanha vem em 12º lugar, a Itália em 15º e o Brasil, atualmente, como a gente já tinha previsto, está em 19º colocado, né? Nós já aplicamos 20 milhões, quase 21 milhões, mas lembre-se que até a semana passada tínhamos entregue aos municípios as vacinas em torno de 36 milhões. E o governo liberou agora nesse final de semana, na Páscoa, liberou mais 8 milhões. Ou seja, o ritmo tem que aumentar, Marvel Alves. Ou seja, muitos estados não vacinaram nesse feriadão, muitos estados não fizeram, ou seja, estão fazendo a parte burocrática, não estão fazendo... Nós precisamos... Não tem esforço, né? Não tem esforço, porque, veja, isso é uma guerra civil. Nós precisamos lutar contra o tempo. Então, se nós tínhamos 36 milhões de vacinas, entraram mais 6 a 8 milhões de vacinas, nós estamos com 40 e poucos milhões. Essas vacinas têm que ser feitas muito rapidamente. Ou seja, tem municípios que nem fila tem. Tem municípios como no Rio de Janeiro, que a fila é quilométrica de 10 quilômetros. Ou seja... Então tem que haver um esforço grande da municipalidade, porque quem faz vacina são os PSFs, são quase 44 mil PSFs no Brasil todo. Então dá para fazer 1 a 2 milhões de vacinas. Nós conseguimos alguns dias aqui fazer até 1 milhão de vacinas, mas nossa média é 770 mil, uma das melhores do mundo. É a 5ª melhor média do mundo.
É a quinta melhor média de vacina por dia no mundo. Mas nós temos condições de chegar a fazer 2 milhões de vacinas por dia. Então, se, por exemplo, o sistema oferecer, neste mês de abril, onde a produção nacional, tanto da AstraZeneca Oxford, quanto da vacina do Butantan, da Coronavac, dá para entrar, por exemplo, 1 milhão, 1 milhão e 500 por dia de vacina. Ou seja, agora, com todo esse esforço, Mávio Alves, imaginamos, veja só, com todo esse esforço, tudo faz crer, baseado nas estatísticas, principalmente do Chile, em outros países que têm uma cobertura maior do que o nosso, aqui no Brasil, pelo ritmo que nós temos, só em setembro que isso vai começar a baixar. Setembro. Então, se isso acontecer, Mávio, nós chegaremos a 500 mil de mortes entre junho e julho aí, aqui no Brasil, entendeu? Ou seja, depois disso, obviamente, nós em setembro nós já vamos estar vacinando os 77 milhões de pessoas de risco, né, de comorbidades, né? Já vacinamos grande parte dos servidores da saúde, onde tem a maior taxa de transmissibilidade de todas as categorias, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, essas pessoas que têm comorbidades, que são diabéticas, que têm câncer, que têm leucemia, que têm hipertensões graves, que fizeram transplante, que têm doenças imunológicas e tudo mais, ou seja, é um contingente muito grande, é 1/3 da população. Então, infelizmente, nós temos que nos preparar para ultrapassar 500 mil de mortes até o segundo semestre, quando isso vai começar a decair. Nós não vamos nem tão cedo, digamos assim, nos livrar do coronavírus, ou seja, isso aí vai virar uma doença endêmica, né? Como a gripe virou, e nós vamos ter que fazer campanha de vacinação com vírus, com cepas novas, né? Durante muitos e muitos tempos. Então, ou seja, a população tem que estar acostumada, vai ficar acostumada com essas restrições. O pessoal pensou que era uma chikungunya da vida, né? A chikungunya... não precisou de vacina, mas não precisou, exatamente. Mas por ser um vírus muito transmissível, e por incrível que possa parecer, ele não é o vírus mais letal de todos os vírus, tá certo? O problema da coronavírus, do vírus, do SARS-CoV-2, é que é um vírus que se espalha com uma facilidade muito grande. E isso, por exemplo, se ele tivesse a taxa de infectividade de outras viroses, por exemplo, seria, por exemplo, o vírus, o SARS-CoV-1, que pegou o Oriente Médio, por exemplo, ele tem uma taxa de mortalidade de 10%. A taxa de mortalidade hoje, real mesmo, quando você tira a subnotificação, não chega a 1%. Então, seria uma catástrofe para a humanidade. Então, o sistema de saúde do mundo todo tem que estar preparado para combater esses vírus globais. Agora por diante, eu imagino que a Organização das Nações Unidas, de uma maneira geral, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem que fazer um grande esforço para grandes países, inclusive o nosso país, que é um dos países que mais pesquisa a parte de virologia, faça um grande consórcio mundial para combater essas viroses que virão nos próximos anos e que acabaram com a economia muito mais do que guerras e tudo mais. Então, nós estamos numa posição ainda ruim, entendeu? Mas, de qualquer maneira, despontamos ainda já como o 5º país que mais vacina no mundo todo. Poderíamos estar numa quantidade muito melhor. Então, o que é que a gente faz apelo? Que os municípios, já que tem lá, as aulas estão paradas, muitos servidores estão em home office, que possam entrar nessa campanha. Por exemplo, para vacinar, nós precisamos primeiro ver qual é a faixa etária que nós temos. Os PSF têm isso. Segundo, nós precisamos emitir as carteiras, a parte burocrática. Ver o cartão SUS. Tudo isso pega tempo. A vacinação em si demora menos de 1 minuto. Então daria, se você tivesse, se o sistema de saúde tivesse reforço de outros servidores aí, guardas municipais e tudo mais, daria para a gente fazer o dobro ou o triplo da vacina com a mesma quantidade de servidores públicos que nós temos. Então, nós estamos numa guerra, e digamos assim, do meio para o fim da guerra, e não podemos perder essa batalha. Como não podemos perder, Mávio Alves? Precisamos que os municípios façam a sua parte o mais rápido possível. Ou seja, chegou vacina, já tem que ter toda uma estratégia para que o sistema, a capilaridade do sistema, que é baseado no programa de Meta e Família, rapidamente faça uma demanda. Quer dizer, um país que tem quase 50 mil salas de vacinas bem treinadas por décadas e décadas, tem que fazer mais de 1 milhão de vacinas por dia, entendeu? Tem que fazer. Não Chegou, tem que fazer. Né? Porque é o seguinte, é a diferença de a vida
da morte que muitas vezes você faz, na primeira dose, você não imuniza 100%. Na primeira dose, você não imuniza. Mas você vai imunizar uma quantidade significativa. Ou seja, aquela pessoa que tomou a primeira dose, 14 dias depois, já tem alguma imunidade. Na verdade, a imunidade, o ciclo dela, são 36 dias, Mávio. Então, ou seja, a primeira dose, da segunda dose mais 14 dias, dão 36 dias. Depois desses 36 dias, todas as vacinas, de uma maneira geral, a nossa Coronavac, que teve uma eficácia de 50%, mas para evitar doenças moderadas, ou seja, pessoas que vão usar oxigênio, tem uma eficácia de 78%, e para evitar mortes, nós teve uma eficácia de 100%. Agora, isso foi pesquisa com 12.800 pessoas. Agora, a vida real é diferente, então já estão surgindo alguns casos, Mávio Alves, de pacientes que tiveram as 2 doses e tiveram casos graves, inclusive um caso de morte que houve no Piauí. Mas isso é efeito colateral da vacina, doutor Nilson? Não. Na verdade, veja só, como eu acabei de dizer, nós já fizemos mais de 20 milhões já imunizamos mais de 20 milhões de pessoas com a primeira dose, tá bom? Mas veja só, este caso, nós estamos investigando alguns casos. Uma médica que está entubada em Recife, que usou as 2 doses, e investigando um médico que faleceu aqui na Paraíba, que tomou a primeira dose e não tomou a segunda, mas teve um AVC e morreu. Agora fica difícil, tem que ter uma grande equipe médica, ou seja, cientista, para saber se foi o AVC que mata mais de 100 mil pessoas, que matou o médico, ou se foi a superposição com o coronavírus, porque muitas vezes as pessoas vão morrer de qualquer maneira. Então, são poucos casos. Você veja, eu estou citando aqui nos dedos aqui, um caso de um médico que está internado em Recife, um caso de um profissional aqui que morreu aqui no estado vizinho, e o caso no Piauí de uma senhora de 69 anos de idade que tinha uma gravíssima doença pulmonar anterior. Fumante, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, já era traqueostomizada, ou seja, tinha feito uma traqueostomia por conta da doença pulmonar antiga, né, tá certo? Tinha as 2 doses, e aí o seguinte, ela contraiu a doença e morreu. Mas ela veja só, ela estava num estado tão precário de saúde, até para se deslocar, para ir a um banheiro, ela tinha que usar um tubo de oxigênio. Anterior à doença, não tem nada a ver com a doença. Antes de ficar doente, era uma doente gravíssima. Ela tinha uma doença gravíssima de pulmão. Como eu tenho vários doentes que eu consigo, com o estado de Pernambuco, por exemplo, o uso de concentradores de oxigênio, são aquelas máquinas que fazem oxigênio dentro de casa, na própria eletricidade, é um robozinho que faz isso aí, que os estados, de uma maneira geral, Pernambuco também faz, sob demanda judicial, dá tanto o oxigênio, ou seja, o tubo de oxigênio para que o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica use, como também outros tipos de pacientes. Então, esses pacientes são reais, eles vivem aí. São pessoas que fumavam. Lembrar que 40% da população adulta fumava antigamente, hoje só tem 12%. Caiu bastante, mas muita gente... Eu espero que depois do coronavírus diminua para 0. Exatamente. Porque mas você compromete o pulmão, né? A tendência é realmente cair. Então, nesses 3 casos, você veja, nós já temos 20 milhões de pessoas que se imunizaram. E nós estamos investigando 3 casos, entendeu? Então, isso não quer dizer que a vacina ela falhe. Por exemplo, a vacina, por exemplo, da Pfizer, americana, ela tem uma taxa para evitar casos gravíssimos, que é o caso de intubação, por exemplo, ela tem de 94%, ou seja, ela pode falhar em até 6%. A Coronavac, até então, não tinha falhado em nada, entendeu? A AstraZeneca também. Mas é possível, porque uma coisa é fazer uma pesquisa no campo ideal, e outra coisa é pegar milhões de pessoas, entendeu? Depois da sua vacinação, que tem uma série de influências diferentes. Então, a vacina não é só a vacina em si, eu tenho que ter um bom sistema de defesa. Digamos que eu não tenho um sistema de defesa, que eu já tenho um sistema comprometido, que eu tenho doenças autoimunes, que eu utilize medicamentos que reduzam a minha imunidade. Então, é uma coisa complexa. Então, mas, de qualquer maneira, a eficiência dessas vacinas é absurdamente alta, entendeu? E é por isso que a gente pede às pessoas que, mesmo vacinado, como eu já me vacinei há mais de um mês, as 2 doses, mesmo vacinado, você continue fazendo distanciamento social, usando máscara, álcool gel, ou seja, não reunindo famílias para aniversário. Tudo isso passa. Nós precisamos ganhar essa batalha até o final do ano.
até sobrevivemos. Tem pessoas que vão sobreviver pela doença e tem outras pessoas que vão precisar sobreviver pela falta de emprego, de condições de vida e assim por diante. Então, é o apelo que nós fazemos aí. Os hospitais estão com muitas dificuldades. Você vê que esse meio lockdown que foi feito não teve assim, um impacto ainda muito grande, entendeu? Os hospitais não se esvaziaram ainda, entendeu? Ou seja, vai cair um pouquinho com a vacinação. Mas nós vamos sofrer bastante até chegar o mês de junho aí. E eu imagino que ao chegar o mês de setembro, nós vamos contar mais de 500 mil mortos por conta da... Meio milhão de mortes por conta disso. Ou seja, mesmo que o sistema melhore a eficiência da vacina, ou seja, vacinar mais pessoas por dia, o máximo que puder, mesmo assim o vírus, a taxa de infectividade é muito grande, ele se espalha, quer dizer, cada pessoa espalha lá 120 pessoas, entre 112 e 120, é muita gente. Aí você agora, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a polícia fechou mais de 300 festas, homem. Você, 300 festas, em plena Páscoa, o cara tá festejando, dando beijo na boca, fazendo tudo errado, ou seja, quantas pessoas tinham no quadro da festa? São milhares de pessoas que vão voltar para casa infectado, infectar suas famílias e assim sucessivamente. Doutor Dilson, o ator, também comediante, o Paulo Gustavo, né, que está internado, um estado até grave, no hospital aí de São Paulo, ele foi submetido a um tratamento, a uma terapia altamente especializada. Que tratamento é esse, doutor? Olha, o tratamento que o Paulo Gustavo está fazendo é tudo que existe melhor no mundo todo. Ele está tendo tudo, aliás, tudo que o dinheiro pode pagar, exatamente, ele está tendo, né? Ele é um ator de muito sucesso, ou seja, tem os 3 filmes de maior bilheteria do país, né? Ele tem uma família constituída, todo mundo sabe que ele vive com o Thales Breta, que é um dos sócios da Gapardini, um dos homens mais ricos do país, né? É dermatologista, o esposo dele lá. Tem 2 filhos agora que fez inseminação artificial nos Estados Unidos e tudo mais. Ou seja, vive uma vida, digamos assim, plenamente feliz e realizada. 42 anos, tem apenas um fator de risco. Você é magro, é um camarada atlético, bom vivan, ou seja, tinha toda uma saúde plena, mas ele era asmático, grave. Usava aquelas bombinhas, tinha frequentemente dispneia, falta de ar, assim por diante. Mas nem todos os asmáticos que têm Covid vão ter isso aí. Teve uma evolução muito desfavorável. Ou seja, usou todas as terapias. Já faz mais de 15 dias que está entubado. Cada dia que passa a intubação e que você vai perdendo órgãos, você vai fazendo a falência de múltiplos órgãos, como a medicina fala, o pulmão deixa de funcionar, o coração deixa de funcionar, os rins vão para hemodiálise, ou seja, o cérebro começa a ter lesão e tudo mais. Então, já foi feito com o Paulo Gustavo tudo que a medicina pode oferecer, Marvel, tudo que a medicina. Está sendo tratado num grande centro de São Paulo, no grande hospital de São Paulo, inclusive pelaquela médica que ia ser a secretária, a ministra da Saúde, né? Aquela médica que terminou se desentendendo com o Bolsonaro. Essa médica é uma das mais importantes UTIstas lá de São Paulo, tá bom? Então, só que o seguinte, chega uma hora que faliu tudo. E aí, quando a gente fala, a gente vai para terapias especializadas. Terapias que se usa há muito tempo, Marvel. Olha, eu tenho 40 anos de formado e há muitas décadas eu conheço essa técnica, que é usada muito em cirurgia cardíaca. Quando se faz uma cirurgia cardíaca, muitas vezes você tem que aliviar, por exemplo, o pulmão e o coração, que eu tenho que trabalhar dentro do coração do sujeito, eu faço uma circulação extracorpórea. Enquanto eu trabalho no coração, imagina, não posso fazer uma cirurgia com o coração batendo, principalmente colocar uma válvula e assim por diante. Tira o coração do camarada. Você tira o coração, resfria a cama dele a 30 graus negativos, né, para haver uma demanda de oxigênio tecidual muito baixo, e você coloca a extracorpórea, né? Essa técnica, né, essa oxigenação por membrana extracorpórea, conhecida como ECMO em inglês, né? Ela faz o seguinte, ela faz exatamente isso aí, ela coloca um pulmão artificial no sujeito para que ele possa trabalhar. O pulmão de Paulo Gustavo está engurgitado de sangue, ou seja, ele está como se fosse um carburador, aqueles antigos, que quando você chegava de manhã, ele começava a ter problema porque entrava muita gasolina, você tinha que botar, todo mundo que tinha uma Brasília com 2 carburadores... Tá afogado. Afogado, e está afogado.
Ou seja, não entra mais oxigênio, gente. Não entra mais oxigênio, simplesmente o pulmão faliu. E ele começa o quê? Extravasar líquido, dando derrame pleural, impedindo que o pulmão funcione. Então o pulmão não funciona mais. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter as trocas gasosas, eu tenho que oxigenar os tecidos, que é fundamental, que é a gasolina que tem, o nosso combustível, e tem que tirar o resíduo, o CO2. Então nós colocamos essa técnica, esse pulmão artificial, tá certo? Oxigenamos e para dar tempo o quê? O próprio organismo ir se autorregulando. Agora, a pergunta é, depois que eu cheguei a esse extremo, que eu já fiz todas as terapias que existem no mundo para fazer, o paciente chegou a isso aí. Qual é o estado de um paciente desse? É muito grave. Entre os graves, eu diria que é gravíssimo. Chance, a gente não pode dizer matemática com vida, tem pessoas que têm reservas que nenhum ser humano avalia, né? Uhum. Já tivemos pacientes que ninguém imaginava que ele sobrevivesse e o camarada sobreviveu e a gente não sabe nem explicar como é que isso acontece. Nesse caso aqui, a chance em relação aos outros pacientes, Marvel, é muito pequena. Eu diria a você que a chance dele sair sem sequela ou sobreviver é muito pequena, é infinitesimal. Claro que existe um ou outro que sai. Vou dar sempre 2 exemplos aqui que eu vi na minha vida. Um foi João do Pulo. João do Pulo era um atleta, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas e o carro dele bateu a 220 km por hora. 220 km. Quando você bate numa carreta, o carro passou por guarda-rei do outro lado da pista e bateu numa carreta. Ele teve pulmões dilacerados, os ossos destruídos, ficou em coma, foi transferido. E ninguém imaginava que João do Pulo tivesse um dia de vida. E ele, por querer viver primeiro e por ter uma condição atleta, depois de semanas e semanas entubado, com várias cirurgias realizadas, sobreviveu. Sobreviveu. João do Pulo sobreviveu. A medicina nunca imaginava. Eu tive um paciente aqui, há muito tempo atrás, era secretário de saúde de Sirinhaém. E o camarada foi entregar a pensão alimentícia ao filho. E aí o seguinte, o amante da mulher, que tomou o cara dele, entendeu? Quando viu o camarada lá entregando o dinheirozinho da pensão, veio com uma foice e fez o que se faz com um animal, um bode quando você faz. Retalhou o cara. Eu me lembro que eu era secretário e eu peguei uma carona na ambulância, já levei o caixão dele. Porque eu disse, olha, que a prefeitura não tinha um recurso. Eu digo, olha, se vai dar 2 viagens, quando ele voltar, vai voltar morto, deixei o caixão lá no HR. Quando eu fui visitar, isso foi um dia de sexta para o sábado, no domingo, o sujeito foram feitas ao todo 16 cirurgias. Cirurgia vascular, porque o camarada deu uma foiçada aqui no peito dele e expôs o coração. Meu Deus. Expôs o coração. Ele pegou jugular, pegou todas as artérias, teve lesão neurológica, amputação de braço, partiu metade da cabeça do sujeito. Ou seja, entrou cirurgião vascular, neurologista, oftalmologista, toda a equipe do HR. Não sei se vocês sabem, a equipe do HR cada dia tem mais de 50 médicos para atender os politraumatizados. E resultado, quando eu fui, 2 dias depois, ele estava entubado, na outra semana o camarada já estava falando, todo remendado. Eu nunca imaginei que um camarada daquele sobrevivesse. Então, por quê? Pelas lesões múltiplas, né? O sujeito cortou o camarada todinho, cortou membros, foi sangrando até o HR, que seria, não tinha banco de sangue, entendeu? Então, a medicina tem essas coisas que a técnica médica não justifica o cara sobreviver aquilo ali, né? E assim por diante. Então, nesse caso do Paulo Gustavo... Só um caso como esse, né? Só algo que a medicina não possa explicar. Você tem um caso de espiritualidade e tudo mais, entendeu? Você tem que gostar muito da vida para você sobreviver a um caso desse também, entendeu? E assim por diante. Então, na verdade, isso acontece em 1 milhão, as pessoas nunca imaginam que pode acontecer. Então, mas eu acho que, infelizmente, a possibilidade de ver Paulo Gustavo nos palcos da vida, dando aquelas risadas maravilhosas com os personagens dele, será muito difícil. Eu temo, médico é um cientista, trabalha com números, mas meus números são muito ruins. A possibilidade, diria que é quase nenhuma, viu? Vamos lá, Adelino José, mandando aqui um abraço. A Ana Paula diz, bom dia, quero perguntar, sinto uma dor no meu peito esquerdo, diz que é do lado do coração, e uma dor junto com um peso.
Aí eu queria saber o que é. Não sei se dá para fazer essa consulta aqui, mas tudo bem. Vamos lá, doutor Dilson. Olha só, viu? As dores no peito, elas são as dores mais frequentes que o ser humano tem. É porque você tem vários órgãos que se superpõem ao coração. Só para você ter uma ideia, o coração ele é tão protegido por ser um órgão único que na frente dele você tem 12 costelas, você tem músculos importantes, como o músculo peitoral. No caso da mulher tem a mama, né? Logo depois você tem o básico, aqui lado esquerdo. Você tem o fundo do estômago, o lobo esquerdo do fígado, o pulmão esquerdo e o coração está atrás. Ou seja, é uma fileira de órgão para quê? Porque se eu levar um trauma no coração, ele explode. Ele tem lá, o sangue, por exemplo, uma batida de carro, se você não tivesse esse amortecedor, todos os corações explodiriam. Então, nesse caso, todos esses órgãos podem doer, dando a impressão que é coração. Então, muitas vezes, a dor é uma dor não cardíaca, né? Como é que eu vou saber que a dor é cardíaca ou não cardíaca? Pela probabilística. Vou dar um exemplo para você. Chega, por exemplo, no meu consultório, uma mulher de 20 anos com a dor no peito. Estou com dor no peito, a dor está demorando. Eu vou fazer os exames, aí vou para a probabilidade. Aí a dor é em repouso. A chance de ser uma doença cardiológica grave, praticamente nenhuma, nessa idade. Aí chega um camarada com 50 anos, fumante e diabético, com a mesma dor. A chance de ser um infarto, 95%. Então, as comorbidades, por fato de ser tabagista, fumante, ser diabético, ter perto de 50 anos e ser homem, aumenta demais a probabilidade. No caso de uma mulher, a probabilidade é quase nenhuma e assim por diante. Então, se a dor for típica, qual é a dor típica? É aquela que você é desencadeada por sexo, por frio em excesso, por calor em excesso, por exercício físico extenuante. Então, o sujeito subiu uma ladeira, aí doeu. Aí ele parou de subir a ladeira, a dor parou, ele já fez um teste ergométrico de graça. Aí vai para o cateterismo. Mas se ela for em repouso, a chance matemática, probabilística de ser uma dor cardiológica é muito pequena. Muitos pacientes, viu, aliás, um juiz lá de Mato Grosso, vamos para essa história aqui, soltou o próprio filho, né? Foi de Mato Grosso isso? O próprio filho. Lá, ele atropelou, né? Ainda não prestou socorro, fugiu do local, estava embriagado, né? Alegou que preferia perder a toga, a gente viu isso ontem lá no Fantástico, ele preferia perder a toga, viu? De que manter o filho preso. O que é que o senhor, doutor Dilson, faria num caso como esse? Olha só, eu faria o seguinte, eu manteria meu filho preso, contrataria um advogado para defendê-lo e esperaria que um colega que fosse imparcial, decidisse se ele deveria ficar preso ou não. Primeiro, ele estava embriagado, deveria perder a carteira. Segundo, causou um acidente, não socorreu a vítima e ainda fugiu. E o que é pior, a moça que foi atropelada estava numa moto e o seu namorado estava em outra moto. Os dois estavam em moto separada. O camarada passou por cima da moto da namorada e o rapaz teve que perseguir. Deixou a moça lá, aos cuidados dos transeuntes, e foi perseguir o camarada. Quilômetros depois, barrou o carro, botou a moto na frente do carro dele, tirou ele e um amigo embriagado, deixou no chão e chamou a polícia. Uma coisinha absolutamente inusitada. Então, quer dizer, estava muito embriagado. Estava muito embriagado. Dois homens dentro de um carro, alguém chegar e tirar os dois dentro do carro sozinho, era porque o cara estava muito bêbado. Ele estava... Agora, veja, isso reflete o quê? Primeira coisa, reflete a falência da educação que esse pai fez. E o ato dele demonstra tudo, entendeu? O ato de amor desse pai seria, o juiz ia chamar Noé, era simplesmente fazer a lei, solidarizar com o seu filho, mas não fazer isso. Agora, por que ele diz o seguinte, eu perco a toga, mas não prendo meu filho? Porque é o seguinte, gente, no Brasil, a justiça criou castas feitas na Índia. Isso. Ou seja, quem tem direitos, quem não tem direito. A Constituição... E se o juiz perder a toga, ele não perde nada, né, doutor? Mávio Alves aí pegou agora que... Entendeu? Perder a toga, olha só. Ele aposentadoria. Pela idade dele, ele já está perto de aposentar. O Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional, vai aposentá-lo compulsoriamente. Porque ele não podia ter feito isso aí. E o salário integral. E o salário integral, gente. Então, veja só. Ou seja, criou-se essa questão aí de castas no Brasil, onde a Constituição só vale para eles. Então, todo mundo não é igual perante a lei, menos essa casta. Porque, numa hora dessa, o camarada perde o emprego. Se fosse no privado, ele perde o emprego, cara. Claro. E assim por diante. Então... o emprego e o salário. Isso aí zombou da sociedade, entendeu? Zombou da sociedade, mostra realmente em que nível nós estamos
digamos assim, e o que é pior, tudo isso é pago pelo erário público, ou seja, pago pelo usuário, entendeu? E ainda mais é um péssimo exemplo os outros também, entendeu? Ou seja, faltou ética, faltou imparcialidade, ou seja, foi um exercício muito ruim de terceiro-mundismo, viu? Terceiro-mundismo. Aí, ou seja, eu repito, primeiro se fosse meu filho não faria isso, meu filho foi bem criado. Então, mas se fizesse dessa uma bobeira dessa, eu me solidarizaria com o pai, mas ele ficaria preso, perderia a carteira, ainda pediria o juiz, corta a carteira dele, e feito foi os Estados Unidos ainda. Faça com que ele fique 1 ano num reformatório, ou seja, no reformatório, como digo, é o seguinte, o camarada vai para o Detran americano e fica aprendendo a dirigir com as técnicas para evitar acidentes. Além do mais, fica visualizando todos os vídeos que tem de acidente causado por um motorista irresponsável. Ou seja, para ficar na mente dele que quando uma pessoa bebe, não deve dirigir. E ainda causou um acidente desse aí. Ou seja, o acidente foi leve. Isso quer dizer o quê? Que qualquer juiz daria uma fiança. E o que é pior ainda, ele não arbitrou nenhuma fiança pro filho. Fiança. Arbitrasse R$1, homem, já que você é um juiz, bote R$1 pelo menos, mas nenhuma fiança, homem. Ou seja, sem fiança. Aí, o que é que ele quer? Na verdade, o que ele deixou bem claro é que o Conselho Nacional de Justiça entre com a compulsória para que ele volte para casa com todos os direitos que ele tem. Vai perder a toga. Mas tá na lei, né, Dudu? Tá na lei. Então é complicado. A gente olha do ponto de vista do lado de cá, né, realmente é imoral, mas é legal. O juiz se aposentar sem perder nada, mesmo no caso como esse, é imoral, na minha opinião. Mas não é ilegal, né? Mas não é ilegal. Então tem que mudar a lei mesmo, né? Bom, vamos lá, doutor. E como é que está a questão de pacientes com Covid que apresentam falta de ar e cansaço? Muitos pacientes, após o Covid, passou a doença, ficam mas ainda reclamam, dizendo que não consegue respirar normalmente. Olha, Marvel, antes de vir aqui para a Rádio Cultura dos Palmares, eu começo meu expediente hoje às 5 da manhã. Eu atendi 4 pessoas. 2 pessoas tinham lesões pós-Covid, ou seja, estavam com dificuldade para respirar. Então é verdadeiramente uma epidemia. As pessoas nunca tiveram asma, nunca fumaram, nunca tiveram DPOC, não têm alergia pulmonar e de repente começam a cansar. E muitas vezes esses pacientes sequer tiveram a necessidade de usar oxigênio em hospitais e assim por diante. Então, e o paciente fica astênico. Uma coisa que é importante, como a astenia, a fraqueza, não é uma coisa que é mensurável, não é medida, muitas vezes o médico e as empresas ficam ficam com certa dificuldade. O patrão diz, olha, mas você está cansada, fazendo corpo mole, não dá para cortar cana, não dá para embalar. Ou seja, tem que ver, meu querido patrão, que essa doença, ela realmente causa e não tem como mensurar. Ou seja, o paciente fica astênico realmente. Ou seja, um serviço pesado, repetitivo, o paciente não tem. Nesse caso, o que é que se advoga? Que seja, por exemplo, o paciente vá para outra função, que repita menos movimento, que coloque muito menos força e assim por diante, faça uma readaptação funcional. Isso é uma coisa correta e está dentro da lei. Todos que chegam a mim, que não conseguem trabalhar no serviço que eles faziam antes, de grande repetição, de movimento e gasto energético, eu solicito a reabilitação, que pode ser feito pela empresa definitivamente, parcialmente, e pode ser feito pelo INSS e assim por diante. E quando a gente vai fazer o teste de função pulmonar, espirometria, a gente fica chocado, porque muitas vezes o paciente tem uma perda de 40% do pulmão. Ou seja, o oxigênio não entra mais, o pulmão ficou duro, ele tem que fazer fisioterapia respiratória, tem que usar corticoide, broncodilatador, igual um paciente que fumou durante 40 anos. Eu imagino até que a União Federal e os deputados possam fazer no futuro uma lei que, como foi feito com aquela do Césio lá de Goiânia, quando o cara destruiu um raio-x da martelada, que o governo federal amparou essas vítimas também. Talidomida também. Talidomida também, que é um remédio que serve para Hansen, né? A antiga lepra, e também na época era usado para mulheres como sonífero. E muitas crianças nasceram com focomelia, ou seja, com os dedinhos colados, sem um bracinho e assim por diante. Então, nesse caso, eu acho que a União Federal, os estados e municípios devem fazer leis que protejam o cidadão parcialmente, ou seja, no caso de servidores públicos, deve ter um incentivo às famílias que têm servidores públicos que não vão mais trabalhar e assim por diante. Ou seja, como em guerras também são feito isso. Que é o Covid, nada mais nada menos que é um vírusinho safado, mas é uma guerra mesmo. Ele destruiu mais
a economia de que as grandes guerras. E essa repercussão vai ser por muitos e muitos e muitos anos. Uma pena, né? Doutor Dilson, vamos lá. E como é que está o caso aí do menino Henri, para a gente fechar aqui? O Henri Borel, que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. A gente já pode dizer que foi assassinado mesmo, com certeza. Né? Tem alguma novidade do caso? Olha só, Mávio, eu disse no primeiro dia, né, você vê, eu fiz até aqui uma espécie de teatralização da necrópsia que tinha acontecido dentro daquele quarto, daquele apartamento na Barra da Tijuca. Então, e parece que aconteceu exatamente daquela maneira. Eu deixei bem claro, não fui responsável, que o principal suspeito, mas o principal suspeito era o padrasto, tá certo? Deixei bem claro logo no início. E até aventei a possibilidade dos motivos quais foram. E aí começou a aparecer na imprensa o quê? As ex-namoradas falando. Porque, veja, gente, quando você está ladeira abaixo caindo, não aparece ninguém para elogiar. Não. Mas muitas vezes esse inconsciente coletivo começa a fazer com que você crie uma série de coisas. Uma das depoentes disse que viu o doutor Jairzinho, por exemplo, maltratando um filho de uma ex. Uma segunda também. A mãe não confirmou, entendeu? Mas aquele negócio, a quantidade de denúncias de ex dele, que ele tinha um tratamento, digamos assim, severo, e um pouco certo violento com os seus filhos, era bastante consistente. Acho eu que no máximo em 15 dias a polícia vai pedir a prisão preventiva do médico e da mãe. Da mãe por cumplicidade, tá certo? E talvez ela sendo presa, ela vai dizer o que sabe desse caso, entendeu? Porque não é possível que você pegue uma criança de 4 anos, que esmague o seu fígado, que faça uma contusão grave no seu rim, que tenha concussão cerebral posterior e anterior, ou seja, atrás da cabeça e na frente da cabeça, ou seja, aquilo ali só pode ter sido por esmagamento, e que ninguém ouça ou seja, num pequeno apartamento você não ouvir isso aí, é muito difícil, tá certo? Lembrar que no caso Nardoni, no final, o pai foi limpar a sujeira que a madrasta fez. E no caso o Bernardinho lá, que era também o filho de um médico, foi a madrasta também que fez. Eu imagino, infelizmente, em 15 dias que o médico vai ser preso.